E aí, meus amores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal maravilhoso. Se você tá sempre aqui comigo, você me acompanha aqui no YouTube, no Instagram, no TikTok, no Telegram, em tudo que é lugar que a gente tem as nossas redes lá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda de volta. Ou se por algum acaso você caiu aqui de paraquedas, então o YouTube entendeu que você estava querendo saber um pouquinho mais sobre comportamento humano, sobre atração, sobre autoconfiança, sobre relacionamentos interpessoais, sejam eles pessoais ou profissionais, tenho certeza que você caiu no lugar exatamente que você deveria estar e que agora que você chegou aqui você nunca mais vai querer ir embora, isso eu te prometo, tá? Antes da gente começar o nosso vídeo de hoje, que é a continuação do nosso quadro que a gente tem toda quinta do Cat Responde, já deixa o seu like, porque esse quadro eu fiz porque vocês pediram, porque vocês deixavam muitas perguntas e dicas de vídeo, certo? Então, esse quadro foi feito exatamente para vocês, porque vocês pediram, então já deixa o seu like, já se inscreve no canal e, além de tudo isso, dá um pause nesse vídeo, corre lá no meu Instagram, que é @CatBartos, vai estar aqui na tela, vai estar aqui na descrição também, porque lá no meu Instagram eu apareço todos os dias, vocês ficam muito mais perto de mim, eu posto nos stories o dia inteiro, no feed o dia todo, tem vídeo todos os dias, tem live toda semana praticamente, tem semana que eu faço a semana inteira de live, respondo caixinha de pergunta todos os dias, então às vezes você manda uma pergunta que eu não vejo, lá é muito mais fácil, muito mais provável que eu consiga ter acesso à sua pergunta, à sua dúvida e te responda. Dito isso, começaremos hoje o Cat Responde, que foi muito pedido. Eu sempre falo pra vocês que eu sou uma pessoa que gosta de ler, né? E dá pra ver porque eu sempre tô com um livro atrás de mim, eu sempre cito algum livro em alguma aula, alguma coisa que eu faça. Então vocês percebem que eu, de fato, sou uma pessoa que gosta muito de ler. Só que vocês começaram a me pedir indicação de livro. E eu posso indicar vários e vários livros. Hoje eu separei 7 livros que foram muito especiais na minha jornada, mas queria ter separado muito mais. Só que, como eu vou explicar pra vocês um pouquinho sobre o que fala cada livro, não dá pra ser mais do que isso, que senão o vídeo vai ficar enorme, certo? Então, ó, qual que é a minha única preocupação na hora que eu vou indicar livro pra vocês? O livro, ele não vai mudar a sua vida. O livro, ele muda a sua perspectiva de mundo. O que muda a sua vida é você pegar o livro e colocar o livro em prática. Muita gente me pergunta assim, Kátia, me fala livro sobre atração, me fala livro sobre como conquistar pessoas, me fala livro sobre tal coisa. Só que o livro, qualquer e todo livro, independente se for de autoajuda, se for de história, se for de comportamento, se for de ficção, se for de romance, todos os livros, eles, quando você tem a interpretação certa, eles te ensinam sobre pessoas e sobre o comportamento das pessoas. Só que você tem que ter um olhar um pouco mais analítico, um pouco mais inteligente, para poder entender que não é só a gente pegar o livro e ler, a gente tem que interpretar ele, interpretar para o nosso momento de vida e ver como que a gente consegue implementar, de fato, colocar ele em prática. Dito tudo isso, vamos começar as indicações. Recentemente, eu não costumo indicar livros que eu não terminei, porém eu estou quase terminando, então eu já li ele inteiro, então eu posso falar pra vocês, praticamente inteiro, então eu posso falar pra vocês que é muito bom. Eu não sei quem aqui tem problema com comunicação, quem aqui tem problema com principalmente comunicação verbal, porque se sente inseguro na hora que se vê de frente a outras pessoas, que tem que apresentar alguma coisa, às vezes tem que falar para algumas pessoas, ou mesmo se for para uma pessoa só. Se você se sente inseguro com isso, esse livro aqui, do TED Talks, chamado O Guia Oficial do TED para Falar em Público, ele é sensacional. Quem não sabe, TED Talks é como se fosse uma instituição, que faz diversas palestras, que o intuito deles é propagar conhecimento, independente de qual seja o conhecimento. Então, as palestras têm dos mais diversos temas. Surgiu lá nos Estados Unidos e agora existe um TED Talks em cada região, praticamente. Aqui no Brasil existe TED Talks Rio, TED Talks São Paulo, TED Talks, enfim, Maranhão, existem todos, sabe? Não todos, mas nas principais capitais. Então, eu acredito que em outros lugares também existem, mas o TED Talks, o mais bam sempre é o do país, certo? Então, dos Estados Unidos, do Brasil e por aí vai, Portugal. E lá eles têm conversas que agregam. Então, o que o diretor, né, um dos sócios do TED Talks, que inventou tudo isso, fez? Ele pegou várias estratégias com várias pessoas que iam lá palestrar e ele perguntava e conversava com essas pessoas sobre estratégias do que eles faziam para falar em público, como é que eles faziam para se sentir um pouco mais autoconfiantes e por aí vai. E daí ele criou esse livro, e é um livro perfeito, porque assim, é técnica mesmo. Eu sei que muitos de vocês sentem falta de técnica, de uma coisa mais prática, isso aqui é 100% técnico, tá? Então fala um pouco sobre autoconfiança, sobre você perder a insegurança e tudo mais, mas é muito mais uma coisa, faz isso, faz isso, faz isso e faz isso.
Então, a minha primeira indicação, vocês podem ver que eu não terminei, tem até um livro aqui, uma caneta aqui no meio, mas ele é perfeito, eu amei. Eu não terminei porque, inclusive, eu fico anotando um monte de coisa para poder passar para os meus alunos depois. Esse foi o primeiro. O segundo livro, Como se tornar inesquecível. Esse livro aqui, vocês vão confundir muito provavelmente que é do mesmo autor, do Dale Carnegie, com aquele Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, tá? Que é um que tá ali em cima, inclusive, só que ele tem várias edições, né? Não são várias edições, mas ele tem vários livros com a mesma capa de cores diferentes. E esse aqui é Como se tornar inesquecível. Esse livro aqui, ele é maravilhoso. Lógico, o outro eu também indico pra todo mundo, só que só pra sair um pouquinho do clichê, porque eu acho que todo mundo indica aquele livro, porque realmente aquele livro é muito bom. Inclusive, o nome do livro é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse aqui, Como se tornar inesquecível, ele é perfeito, tá? E eu peguei muita coisa dele para poder implementar na metodologia que eu uso hoje para os meus alunos e para as minhas alunas. É uma coisa muito mais comportamental, né? Então ele também fala de técnica e tal, de prática, mas é uma coisa muito mais comportamental, de como que você se mantém na cabeça das pessoas, como que você faz para de fato as pessoas não ficarem te passando, né? Vocês vão ver que eu trouxe diversos temas, tá? Para vocês não falarem que faltou alguma coisa. Esse livro aqui é um dos livros mais perfeitos que eu já li na minha vida. Eu juro que eu falo isso pra todos, é porque todos são muito bons, mas esse aqui, cara, esse aqui eu acho que foi um livro que eu realmente posso falar que, assim, mudou a minha vida. O nome desse livro é Hábitos Atômicos, do James Clear, e, cara, eu li ele quando eu tava na pandemia. E eu li esse livro umas 3 vezes já. E qual que foi a questão da pandemia? Durante a pandemia eu comecei a trabalhar com o que eu faço hoje, certo? E quando eu comecei a trabalhar com o que eu faço hoje, era muita coisa pra fazer, porque era muita coisa nova. Eu sempre fui uma pessoa organizada, mas eu nunca tive uma metodologia só minha, assim. Eu era organizada, mas eu ficava mudando sempre as metodologias que eu usava, de planejamento, de organização e tudo mais. E aí apareceu esse livro aqui na minha vida. Eu lembro que eu vi uma indicação dele na internet, nem lembro de que era, de alguma pessoa que eu confiava e tal, algum influenciador. E quando eu li ele, eu falei, é isso. Então, esse livro, ele te explica como que pequenas mudanças, no final das contas, se tornam em resultados grandes. Só que não é só uma coisa que fica na idealização, é uma coisa prática. Então ele fala pra você, olha, pra você criar um hábito, você tem que fazer isso, isso e isso. Pra você fazer tal coisa, você tem que fazer isso, isso e isso. Pra você ter um planejamento de verdade, você tem que fazer isso, isso e isso. É literalmente hábitos atômicos, assim, uma coisa muito surreal. Esse livro é muito, muito bom. Eu vejo que esse ano ele tá realmente tomando a proporção que ele merece, porque eu já vi esse ano muita gente falando dele. Mas há uns 2 anos atrás, que foi quando eu li, quase ninguém conhecia. Então, se você tem problema com objetivo, com planejamento, com hábito, procrastinação, é ele. Depois, um livro que eu não sei se eu já falei aqui no YouTube. Eu sei que eu já falei em várias aulas minhas, em lives lá no Instagram. Mais um motivo pra você ir pra lá, porque vira e mexe eu indico o livro. É esse aqui, O Poder da Presença, tá? Que, novamente, foi uma autora que foi palestrar no TEDx. Inclusive, é um dos TEDx mais assistidos de todos, tem bilhões de visualizações. E ele fala como a linguagem corporal pode ajudar você a aumentar a sua autoconfiança. Então, esse aqui não é um livro que você vai ler para poder aprender a interpretar a linguagem corporal das outras pessoas. O que quer dizer se a pessoa está de braço cruzado, o que quer dizer se a pessoa está de perna cruzada virada para a direita, olhando para cima, olhando para baixo, nada disso. Esse livro não vai te ajudar nisso, tá? Mas ele é muito melhor do que isso, porque esse livro aqui, ele vai te mostrar de maneira prática como que a sua autoconfiança se transforma em presença quando você chega nos lugares. E o que você pode fazer com o teu corpo para começar a se sentir uma pessoa mais autoconfiante, que eu sei que é o problema da maioria de vocês que estão aí assistindo. Então esse aqui é a 4ª indicação, eu amo, eu já li ele várias vezes. Quando eu gosto de um livro, gente, eu não leio uma vez só. Eu leio várias porque eu li a primeira, aí depois eu anoto algumas coisas que eu posso implementar na minha metodologia. E daí eu leio de novo para poder colocar numa palestra, eu leio de novo para poder colocar num curso específico, por aí vai. Depois tem esse livro aqui, que eu li uma vez só, mas eu inclusive tenho que reler ele. Assim, vocês podem ver que ele tá todo rabiscado, cheio de coisa dobrada aqui em cima. Que é A Coragem de Não Agradar. Esse livro aqui é muito surreal, assim, eu não sei nem explicar pra vocês. Ele não é um livro técnico, ao mesmo tempo ele não é um livro de autoconhecimento. O livro inteiro é uma conversa entre um homem mais velho e um garoto mais novo. E é o garoto contando os problemas dele pro mais velho, certo? Pro sábio, digamos assim. E na realidade é como que a filosofia pode ajudar você a se libertar da opinião dos outros e você entender que as limitações são só na tua cabeça.
E aí você acaba se tornando a pessoa que você deseja. Esse livro aqui é muito doido. Eu lembro que eu chorei lendo ele, porque ele faz você perceber coisas em você e conversas que talvez você já tenha tido com alguém, das mesmas reclamações que o menino faz pro cara mais velho. E você começa a se identificar muito, né, com o que é falado. Porque, querendo ou não, gente, todo mundo se importa muito com a opinião dos outros. Então, esse livro fez muito sentido pra mim. Eu lembro que, olha só, 3 milhões de livros vendidos, é muita coisa. Ele é de um autor, eu não conheci esse autor, é de um autor japonês. Então, é sensacional mesmo. Eu recomendo muito a vocês, principalmente se vocês ainda têm insegurança de, não, porque não vou fazer tal coisa, não vou conversar com tal pessoa, não vou me expor, porque eu tenho medo do julgamento. Esse aqui, A Coragem de Não Agradar. É um livro mais filosófico, mas é muito fácil de ler. Depois, esse aqui, Comece pelo Porquê. Eu também li ele. Gente, na pandemia, eu li um livro por semana. Eu era frenética, assim. Eu acredito que eu li umas 100 páginas por dia. E eu amei. Foi uma fase muito boa, assim, que eu tive, porque eu não tinha nada pra fazer. E daí eu ficava o dia inteiro lendo. E era sensacional. E esse livro aqui, Comece pelo Porquê, ele é famoso, né? Como grandes líderes inspiram pessoas e equipes a agir. Então, independente de você ser um líder ou não, você quer inspirar pessoas, você quer ser uma pessoa boa, você quer conquistar seus objetivos e tudo mais. E qual que é o problema quando a gente tá no sucesso, né? Tá querendo o sucesso, tá querendo crescer em alguma coisa. É que a gente sempre quer saber o que a gente tem que fazer. Então, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, a metodologia, por isso que a gente ensina a metodologia. Mas aí, esse livro aqui te explica e te mostra com tudo por que você não tem que começar com a metodologia, por que você não tem que começar com o quê, e sim pelo porquê. Então, se tivesse começado só com a metodologia, eu nem ia ter conseguido construir ela. Ou eu não ia ter chegado tão longe porque eu não ia saber o meu porquê, certo? Quer ajudar vocês, quer fazer minha mensagem chegar para mais pessoas, porque eu já passei por tudo que vocês estão passando. Então, esse livro ele te mostra o porquê que o senso comum hoje é errado e como que você faz para começar pelo porquê. Ou seja, o que as pessoas chamam de propósito, de vida. É basicamente esse livro aqui que vai te ajudar a você entender qual é o seu lugar no mundo, certo? E por que você faz o que faz, ou por que você deveria saber o que você quer para a tua vida. Esse é o 6º. E por último, é lógico, gente, não poderia deixar de falar dele, o Capital Erótico. E tem 500 vídeos aqui falando sobre o Capital Erótico, eu quero fazer um adendo a ele, tá? Vocês sempre me perguntam se é um livro, pede para mostrar o livro, pede para tirar print, para mandar foto. Então, esse aqui é o livro que fez a minha vida, tá? Basicamente, que fez com que eu trabalhasse com o que eu trabalho hoje. Eu descobri ele há uns 5 anos atrás, mais ou menos, e esse livro ele é simplesmente sensacional, né? Então aqui, Capital Erótico, pessoas atraentes são mais bem-sucedidas, a ciência garante. Qual que é o único adendo que eu faço desse livro aqui pra vocês? Se você não tem maturidade pra ler ele, não leia. Continua só assistindo o meu conteúdo, tá? Por quê? Porque o meu conteúdo eu simplifico muito, mas tipo assim, 500 vezes o que é falado aqui. O livro, ele é polêmico, tá? O livro, ele também não é tão fácil, assim, e ele é muito polêmico, ele fala de diversas culturas e como que o capital erótico influencia, e por que ele é importante em diversos aspectos, ele fala dos pilares e tudo mais, mas todo esse livro eu adaptei para minha metodologia hoje para se tornar muito mais fácil para passar para vocês. Então o livro, ele é sensacional, eu recomendo a leitura, é óbvio, só se você tiver uma certa cabeça, uma certa maturidade para ler coisas que talvez você não goste de ler. Não goste de ler no sentido de que você vai se sentir provocado ou provocada por ele, porque ele é polêmico. E com ele, eu encerro minhas indicações de livro. Quero muito saber se vocês gostaram. O vídeo ficou um pouquinho maior do que o normal, mas tá tudo certo. Se vocês gostarem, eu posso trazer as próximas indicações de livros, mas eu só trago se vocês gostarem dessa. E deixa aqui nos comentários também 2 coisas. Primeiro, qual que é o próximo Cat Responde que você quer? Então deixa sua dúvida, sua indicação de tema ou qualquer coisa que você queira saber, que se tiver muitas curtidas no seu comentário ou se mais pessoas estiverem pedindo isso, eu vou fazer o próximo Cat Responde ou algum Cat Responde sobre a sua dúvida, que é exatamente o propósito desse quadro que a gente tem, é fazer o que vocês pedem, tá? E se você gostou da indicação de livro, deixa aqui embaixo também se você gostou e se você já leu algum deles. E se algum mais te interessou, fala, Kátia, esse aqui me interessou muito, eu vou comprar. E depois vai lá no meu Instagram falar o que você achou. Fechado? Um beijo e até o próximo vídeo.